Bem, eu já estou aqui na Atitude há 16 anos, já tem um tempinho, cheguei no início, lá no Rio Mar, na primeira casinha, junto com Douglas. Somos casados há 24 anos, que a gente completa agora em março, né? Comecei cedo. Aqui está, sou psicóloga, sou líder de família, a gente trabalha com namorados e noivos, para aquelas pessoas que desejam ingressar ali na jornada mais maravilhosa da vida e mais desafiadora, que é o casamento, não é? É muito bom estar casado, mas é desafiador também. E aqui está o meu patrimônio, aqui está um primeiro ministério, né? A Lavínia, que chegou nas nossas vidas com 15 anos de casado, depois de algumas perdas, eu não podia ter filhos. E o Senhor foi muito bondoso, porque Ele quis dar. E está aqui, todos os dias pela manhã, os meus olhos naturais conseguem ver nitidamente o cuidado e o milagre de Deus, que é a Lavínia. O nome dela foi escolhido porque significa lavada, purificada. Então, já é de uma forma muito profética, que a gente já diz para ela. É a nossa flecha, ela vai muito além de nós, né? Os filhos estão aqui para isso, para serem lançados e irem além de nós. Vocês já estão na fase maravilhosa, que é ser avô, avó, não é? Depois desse processo. Mas antes de eu ser psicóloga, de ser mãe, de ser serva, de ser filha, né? De ser líder de família, se tem algo que a gente sempre entende, reconhece e se apresenta, é que eu sou uma defensora da família. Temos defensores da família aqui? Amém, glória a Deus. Família original, né? Todas as vezes que eu vou falar sobre família, eu fico meio assim, porque eu sei que está gravado, né? E no mundo, o conceito de família tem vários modelos, mas a gente vai se ater ao conceito de família, homem e mulher, Adão e Eva, que foi projeto original de Deus, não é? E olha, né, como foi falado aqui, eu falei assim, Deus, como o Senhor é bom, porque o que foi falado aqui já tinha, na verdade, está em concordância para o que a gente vai conversar nessa manhã. E durante esses 24 anos, eu digo que um dos maiores desafios da vida hoje é saber se relacionar, não é? A gente se relaciona o tempo todo. Até aqueles que já estão sozinhos, ainda assim se relaciona. Você se relaciona com algum prestador de serviço, você se relaciona com alguém na igreja, no seu prédio, na sua casa, no seu condomínio. E cada vez mais as pessoas, elas estão um pouco receosas de se relacionarem. Não é? Você fica assim, poxa, será que eu posso me relacionar com todo mundo? Será que vale a pena eu, de fato, né, me relacionar? Bem, Deus nos criou para nos relacionarmos. Deus não criou a gente para a gente ficar sozinho e isolado. E é esse culto, esse momento aqui, é algo maravilhoso do que algo que eu vou trazer para vocês, que a gente vai falar nessa manhã. Então, por mais desafiador que seja se relacionar com um filho, com um cônjuge, com alguém na sua casa, né, ainda assim você vai ver que vale a pena se relacionar, tá? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre as coisas boas da vida, tá aí, né? Eu coloquei aí, olha que coisa maravilhosa, as coisas boas da vida, né? Um tempo em que uma enfermidade às vezes faz com que a gente esqueça que a vida é boa, né? Uma dificuldade, uma crise financeira, uma crise conjugal, uma crise com qualquer pessoa que você se relacione, que você ame, você esquece das coisas boas da vida. Nós esquecemos, porque às vezes a nossa mente, ela tem uma dificuldade, né? Para não gastar tanta energia, às vezes o nosso foco fica no que a gente não tem. E é para a gente ter um foco no que a gente tem. Então, às vezes, a gente esquece muito de ser grato por ter acordado. Todos os dias de manhã eu falo para minha filha, já deu bom dia para Jesus? Ela falou assim, mamãe, eu ia ter 3 irmãos, né? Porque eu perdi 3 gravidez antes dela. Aí eu falei, não, mamãe não ia ter 4 filhos, você não estaria aqui, né? E ela, mamãe? Eu falei, Aí ela, Deus me deixou viver? Eu falei, Deus te deixou viver. Então, você pode dizer isso? Deus me deixou viver. Você está aqui por isso.
Deus deixou você viver e você está aqui viva, né? Você está aqui vivo, com saúde, glória a Deus por isso. E aí eu falo assim, Lavínia, todos os dias eu falo para ela aprender a acordar pela manhã agradecendo. Há um poder enorme na gratidão. Precisamos agradecer. Então, acordou, abriu os olhos, está vivo, agradece. Tem o que comer? Agradece. Tem onde dormir? Agradece. Né? Tem irmãos? Agradece. Tem igreja, tem comunidade, tem comunhão? Agradece. É muito bom e é necessário. Aos 5 anos, ela começou a me indagar, assim. Deve ser porque é filha de psicóloga, né? Quem aos 5 anos pergunta o que vai ser quando crescer? E ela ficou, mamãe, o que eu vou ser quando crescer? Falei, filha, você pode ser o que você quiser, né? E ela ficou com aquilo, com aquela indagação na cabeça dela, né? Enfim. E ela falou assim uma vez para mim, você é muitas coisas, você é apresentadora do programa daqui do Ministério da Família, você é psicóloga, você cuida de casais. Eu falei, não, mas antes disso a mamãe é mãe, antes disso é esposa. E mais do que isso, antes de qualquer coisa, a mamãe é uma serva de Deus. Então, antes de qualquer coisa, somos servos de Deus. Não importa o título que a gente exerça, somos servos de Deus para fazer a diferença aqui. Amém? E aí, passou um tempo, aos 6 anos, ela voltou a me questionar. Mamãe, o que eu vou ser quando crescer? Né? E a gente ficava com essa indagação. O que eu vou ser quando crescer? E aí eu falei, Deus, eu preciso de uma resposta para essa menina. Né? E aí, assim, rapidamente, num insight assim do céu, eu falei assim, Lavínia, você será uma grande mulher de Deus. Então, todos os dias à noite, eu faço ela repetir. O que você vai ser quando crescer? Uma grande mulher de Deus. Então, sendo uma grande mulher de Deus, um grande homem de Deus, não importa o que a gente esteja, a função, né, a profissão que a gente esteja exercendo, porque a gente vai estar ali agradando ao Senhor com o que a gente tem e com o que a gente é. Amém? Eu sempre falo da minha família porque é dentro de casa que a gente precisa exercer o amor e a comunhão e precisa exercer Cristo, precisa exalar o amor de Cristo. E às vezes é desafiador, né? É a família que conhece a gente muito bem, com as nossas qualidades, com os nossos defeitos, mas é ali na família que o Senhor te colocou para estar exercendo o amor dele, para estar ali exalando ali os frutos do Espírito. Nessa manhã eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Salmos 16, 11. Salmos 16, 11. Já que você não me deu o tempo, você não me deu o meu tempo. Tá bom. Salmos 16, 11. Você consegue colocar aí o tema? Não sei se a Jaque passou para ele. Tô? A gente vai estar meditando um pouquinho sobre as coisas boas da vida. Salmos 16, 11 diz assim: Tu me fizeste conhecer o caminho da vida, a plena felicidade da tua presença e o eterno prazer de estar na tua destra. Tu me fizeste conhecer o caminho da vida. Todos já conhecem o caminho da vida? Aqui? Amém? Amém. Caminho, o caminho, Jesus. A plena felicidade da tua presença. Não é bom estar na presença de Deus? A gente não se sente pleno, completo, né? Só na presença de Deus. Deus, ele, quando criou o ser humano, ele deixou um vazio. Vamos dizer, um buraco. Que ninguém preenche. Nada nem ninguém preenche. Não é um marido, não é a esposa, não é um filho, não é uma profissão. Somente a presença de Deus preenche o vazio que há em nós. Para que a gente busque essa presença. E o eterno prazer de estar na tua destra. E a gente aprende que fala sobre a confiança em Deus. Como foi bom para Jaque saber que tinha um povo orando,
Como foi bom para Jaque saber que ela podia confiar em Deus, que apesar, né, da enfermidade dela, das dores dela, do corpo físico dela adoecido, ainda assim ela confiava em Deus e sabia que Deus ia recuperá-la, Deus ia, né, tirar ela dessa enfermidade. Então, a gente precisa sempre lembrar da nossa confiança em Deus, independente da circunstância que esteja vivendo, independente da dor que a gente esteja passando, a gente pode confiar em Deus. Amém? E a alegria que vem de estar em sua presença. Você pode falar assim, como assim, Érica? Como ser alegre, né? Porque estar alegre ou ser alegre são coisas diferentes. Você pode estar alegre na presença de Deus, mesmo passando por uma enfermidade, mesmo passando por uma dificuldade, mesmo passando por uma perda. Ainda assim você pode estar alegre, você pode escolher estar alegre na presença de Deus. E para ver tudo o que há de bom nessa vida, eu queria que vocês agora pensassem um pouquinho em algumas coisas. Primeiro, é preciso ver a vida pela ótica de Deus. Eu tenho alguns pacientes no atendimento como psicóloga que não são cristãos, embora todos saibam que eu sou cristã. Todos sabem. E, inclusive, eu tenho uma que não acredita em Deus. Não acredita. E aí, quando eu proponho para vocês que para ver que há coisa boa na vida, a gente precisa ver a vida pela ótica de Deus. Os olhos de Deus são bons. Então, a gente precisa entender que há bondade. Mesmo que o mundo esteja tão desafiador, com tantas mazelas, com tantas dores, com tantas faltas, com tantas perdas, ainda assim, pela ótica de Deus, a gente precisa ver que há coisa boa nessa vida. Outra coisa que a gente precisa, né? De algumas atitudes para ver o que há de bom nessa vida, é andar na presença dEle. Andar na presença de Deus. Quando os seus olhos tentarem te desviar para o mal, você lembra de andar na presença de Deus. Por isso que a Bíblia fala que a gente precisa santificar diariamente. Então, diariamente você tem que estar prostrado, diariamente você tem que estar pedindo ao Senhor para Ele te santificar. Outra coisa é viver a palavra do Senhor. Meu pai dizia assim, eu fui criada num lar que não era evangélico. Aos 15 anos eu me batizei, eu tive o privilégio de ser pastoreada pelo pastor Josué Pai, eu morava na Ilha do Governador, e lá eu me batizei, lá ele me casou, fez o batismo do meu marido, enfim, acompanhou a gente, eu fiquei lá 15 anos. E aí depois a gente veio para cá, morar aqui, e aí eu falei, a gente já tem a igreja certa, que é a igreja do pastor Josué, né, Júnior. Então, eu falo que eu fui duplamente abençoada pelo pastor Josué Pai e agora pelo pastor Josué Júnior, que inclusive fez meu casamento. Né? Meus 15 anos, o pastor Josué Pai que fez o casamento. E aí, a gente precisa viver a palavra de Deus. E meu pai dizia assim, né? Como você acredita num livro que foi escrito por homens? A Bíblia foi escrita por homens? Homens inspirados por Deus, homens separados por Deus. Eu falei, você tem que ter fé, você tem que acreditar. E a Bíblia é um livro que você lê diariamente e hoje você lê esse versículo, Deus fala uma coisa com você. Amanhã você lê o mesmo versículo e Deus fala outra coisa para você. Não é assim que funciona? Pois é, a Bíblia é um livro atemporal, é um livro que se você realmente meditar, debruçar e viver, você vai ver a presença de Deus. Quantos milagres já vivemos através desse livro, dessa presença de Deus, que é viver a palavra do Senhor. Outra coisa que a gente precisa, né, para ter algo bom nessa vida é ser dependente. Ninguém quer ser dependente, quer? Não, né? Ninguém quer ser carregado, ninguém quer ser levado. Só de Deus, muito bom. É isso mesmo. Então, a gente precisa desejar ser dependente de Deus. Se tem algo que a gente tem que depender, é de Deus. E esse não te decepciona, não é? Esse não desaponta a gente. Outra coisa, a gente precisa viver no seu amor e na sua graça.
Oh, coisa difícil, é graça. Estamos aqui pela graça, estamos aqui pelo favor imerecido, mas às vezes falta graça na gente para suportar o irmão. Suportar é dar suporte, viu? Tá? Para você amar o seu irmão, você precisa se amar primeiro. Criança é muito bom, né? Porque criança, ela não tem vergonha, ela é sincera, ela é pura, não é? E aí a gente cresce e a gente esquece. Por isso que a Bíblia fala que é para a gente ser como criança. Um dia minha filha estava passando, né? Muitas experiências eu tenho com ela, eu sempre trago ela nas minhas palavras, porque eu vivo diariamente ali o milagre, né, com ela. E aí ela estava assim, eu estava num dia muito péssimo. Sabe aquele dia que as mulheres estão mal-humoradas, estão de TPM, estão chatas, eu estava num dia ruim e, sabe, sem ver a bondade de Deus, sem reconhecer ali que há coisa boa nessa vida. E aí ela estava, acho que só de calcinha, não estava nem vestida, passando, e tinha um espelho assim grande no quarto dela, e ela se olhava assim, ó, ela virava assim, dava um 360 graus assim, se olhava e dizia assim: eu sou perfeitamente linda. Falei, uau, eu sou perfeitamente linda. Quando que a gente acorda e olha e fala, eu sou perfeitamente linda? Mas você é lindo, você é linda, você é a imagem de Deus. Deus te fez a imagem e semelhança dele. Eu falei, como que eu vou ficar mal-humorada e chateada depois dessa? Não é? Achei fantástico aquilo. Eu falei, Deus, obrigada, porque o Senhor já respondeu, né? Que mesmo num dia mau, ainda assim eu posso ser linda. Ainda assim eu posso reconhecer que eu sou a sua imagem e semelhança. Outra coisa que a gente precisa também, a ótica de Deus é sempre pelo olhar positivo. Né? A gente sempre tem que ter um olhar positivo para tudo nessa vida, para as coisas e para as pessoas. Sabe? É muito difícil, muito desafiador você ter um olhar positivo diante de uma situação negativa, diante de uma pessoa que fez alguma coisa que não te agradou, que te deixou ali triste. Mas é preciso ter um olhar positivo diante da vida. Essa é a ótica de Deus. Quando eu era criança, eu comecei a me lembrar fazendo essa mensagem para estar aqui com vocês. E quando eu era criança, a coisa boa da vida era comer pastel lá na Ilha do Governador e beber caldo de cana. E aí eu dei uma suspirada, que eu lembrei do gosto do pastel de queijo, eu lembrei do caldo de cana, porque era isso que meu pai podia me proporcionar. O meu pai é minha mãe. Então, eu fui criada numa família muito presente de princípios, valores, presença mesmo, que fez toda a diferença para a mulher que eu me tornasse hoje. A família de origem tem um impacto muito positivo na nossa vida. Nós somos o resumo, a vivência, né, dos nossos pais. Mesmo que se você não tenha vivido num lar ajustado ou com a presença, a gente tem um pai amoroso que nos acolhe, nos abraça. Não é aí que faz a diferença na nossa vida se a gente não teve esses pais aqui terreno. E aí eu queria que você fechasse seus olhos agora e que você pensasse numa coisa boa lá da sua infância. Feche seus olhos e pensa. Assim como eu pensei lá no pastel, assim como eu pensei lá no caldo de cana, suspira aí algo que você lembrou agora. Uma coisa boa. Um doce, não sei. Primeira bicicleta, não sei. Outra coisa que eu lembrei de uma coisa boa era andar de bicicleta lá no parque, na Ilha do Governador. Aí eu já estava numa fase maiorzinha, uma fase pré-adolescente. Pensou em algo bom? Pensou? Ela ficou assim, lembrando. Se a gente parar e pensar nas coisas boas da vida, em cada fase da nossa vida, você vai ver que você tem muito mais coisas boas do que coisas ruins, não é? Não é verdade? Só que a gente esquece de fazer esse exercício. A gente esquece das coisas boas da vida. Mas existe sim, tempo bons. Não tínhamos muito recurso na minha casa, mas tínhamos amor e muita expectativa de que valia viver a pena. A sua vida vale a pena ser vivida. A sua vida é preciosa, vale a pena.
Vale a pena viver. Depois, na fase de adolescência, descobri que a coisa boa da vida era beijar na boca. Uau! Beijar na boca, né? Ou não? Só eu? Não, né? Tudo bem que eu comecei cedo. 15 anos foi o primeiro namorado. Mas só ele também, primeiro namorado, que é o meu marido. A gente namorou 6 anos, nos casamos virgem, tínhamos o temor e o compromisso com Deus, mas não é a idade adequada para namorar, não é 15 anos, viu? Não é, já falei lá em casa. Deus foi bondoso, mas essa não é a fase. E aí descobri o amor, com o amor da minha vida, quando tinha 15 anos. E comecei a suspirar novamente, lembrando daquela fase do início ali, de viver as coisas boas da vida. Depois descobri que a coisa boa da vida era ser íntima de Deus, era buscar Deus, era me ajoelhar na presença de Deus, era ser dependente de Deus. E aí sim você entende que há plenitude. Me batizei e vivi uma vida santa e dependente do Senhor. Então, nessa manhã, minha reflexão é que você pense em cada fase da sua vida, que você traga à sua mente as coisas boas da vida. E tem algumas coisas que eu quero falar com vocês, que aí eu vou ajudar como psicóloga. Já ouviram falar que existe hormônios da felicidade? Existe, não é? Então, dopamina, ó, tem gente... vocês estão bem, viu? Isso mesmo. Dopamina é o neurotransmissor da recompensa. Então, todo mundo pode ser recompensado e deve ser recompensado. Você pode trazer a recompensa para você. Vamos pensar em algumas coisas que a dopamina... Como que eu faço para ter dopamina na minha vida? Finalizar uma tarefa. Já viu que a gente começa uma coisa e a gente está fazendo outra? Principalmente mulher, né? Às vezes eu estou com um pano de prato na mão, aí eu estou no quarto, aí eu volto, aí eu vou no quarto da criança. Concentra, respira e fala, preciso finalizar o que eu tinha começado. Dopamina, isso faz bem. Sabe, encerrou o ciclo? Tipo assim, finalizei isso, sabe? Isso faz muito bem. Outra coisa que ativa a dopamina, atividade de autocuidado. O que te faz ficar bem? O que faz com que você exerça autocuidado? É passar um batom? Quando eu atendia presencialmente aqui, em outro lugar na Barra, e aí entrou a pandemia. O que aconteceu? Ninguém podia mais atender presencial. E aí, o Conselho de Psicologia falou, vamos ter que atender todo mundo de forma online para não ficar sem suporte. E aí ninguém queria. De um dia para outro eu tinha X pacientes e no outro dia com a pandemia eu acordei e eu não tinha ninguém para atender. E os pacientes muito resistentes, como é que vai ser agora? Como é que a gente vai fazer? E aos pouquinhos a gente foi voltando. Então todos os dias pela manhã eu tinha que acordar, me arrumar, ligar o computador e atender. Aí a minha filha dizia assim... Por quê? A maioria das pessoas ficavam o quê? De pijama, no home office, trabalhando em casa, né? De chinelo. O que estava dizendo para o seu cérebro? Que você está em casa, relaxado. Está trabalhando. E a minha filha dizia, mamãe, por que você se arruma? Por que você está em casa, ninguém está te vendo? Você se arruma por causa do papai? Falei, não, antes de ser por causa do seu pai, eu me arrumo porque me faz bem. Eu gosto. Eu gosto de me olhar bem, eu gosto de me olhar apresentada, né? Faz bem. Então, o que te faz bem? Né? Como que você exerce o autocuidado? Pensa nisso, que você está liberando. É passar um batom, é se arrumar para você. Olha, momentos de lazer faz muito bem, libera dopamina. Tá? É importante. Outra coisa, comendo. Sabia que comer libera dopamina? Eita, crente já gosta de comer, né? Não, vamos botar um parênteses, comer de forma saudável, né? Melhorou? Alface. Olha, vai chegar um outro hormônio aí que eu vou falar que pode comer chocolate que ativa. Ah, serotonina, isso aí. Mas, ó, pode ser sem açúcar, 0. Pode sim, tá? Outra coisa que libera dopamina. Celebre as pequenas conquistas. Terminou um livro, falou, uau, terminei um livro.
Celebre as pequenas conquistas. O que você conseguiu, o que você acha que é pequeno, celebra. Lá em casa a gente celebra tudo, mesmo que seja com água, na taça a gente está brindando ali. A nota que tirou, a conquista que trouxe, tudo você pode celebrar nessa vida. Tudo, porque libera dopamina. Vamos para o segundo hormônio, que é o neurotransmissor do amor. Eu gosto desse. E olha, vocês praticaram muito aqui esse hormônio, oxitocina. Ir à igreja, sabia que ir à igreja, não é? Interagir com outras pessoas libera? Vocês estão no melhor lugar para liberar a oxitocina. No melhor lugar. Porque vocês estão exercendo, oxitocina, perdão. Vocês estão ali exercendo, ali, liberando o neurotransmissor do amor. Outra coisa que faz muito bem, abraçar as pessoas que você ama. Abrace. Deixe as pessoas serem abraçadas por você. Mas não é... Diga, Jaque. Essas perguntas são ótimas. Como que o bebê nasce? Como que ele passa? Aham. Sim. Uhum. Explicou muito bem. O amor. O amor de gerar uma vida. Aham. É. É verdade. É verdade. Ó, que mãe sábia. O amor libera mesmo, é isso que faz. O amor muda, né? O amor transforma. Isso. Pois é, nem está no meu exemplo aqui, viu? Gerar uma vida. Mas abraçar pessoas que você ama. Ficar de mão dada. Sabia que ficar de mão dada gera? Olha que coisa boa. Por que foi tão desafiador para a gente na pandemia? Por que muitas pessoas adoeceram? Pois é, por causa do distanciamento físico. Nem distanciamento emocional, porque a gente aprendeu a fazer chamada de vídeo, a gente aprendeu a ligar, a gente aprendeu a estar reunido em célula, mas não tinha toque. E é importantíssimo abraçar, segurar na mão, elogiar alguém, sabia? Vira para quem está do seu lado e fala: você está lindo hoje, você é lindo. Tá lindo! Elogie alguém. Mais do que ser elogiado, elogie alguém. Né? Elogie. Olhe para a pessoa e elogie. Onde quer que você esteja. Elogiar alguém libera também o neurotransmissor do amor, oxitocina. Brincar com pet, brincar com cachorro, com gato, né? Mesmo se você não tenha, quando você vê. Por que as crianças logo vão pegar no animal, né? Quando elas vêm na rua? Porque faz bem, porque libera ali o amor. Então, olha, são coisas muito fáceis que todos nós podemos fazer, que a gente pensa que isso traz amor e a gente está exercendo e vendo as coisas boas da vida. Vamos para o outro hormônio? Qual é o outro hormônio? Vocês falaram. Serotonina, que é o neurotransmissor do bem-estar. Tudo que a gente quer nessa vida é estar bem. Quando eu pergunto para alguém, como você está se sentindo hoje? Ótimo, que bom! Que bom, que coisa boa! Está linda. Por isso que a senhora está linda e arrumada, que você veio para estar aqui, porque queria estar aqui. Vai como? Não, estou vendo sim. Os meus olhos veem mesmo, viu? Então, olha, serotonina é o neurotransmissor do bem-estar. Tudo que a gente quer é estar bem. Mesmo quando a gente não está bem, a gente não gostaria de estar assim. Não é? Às vezes meus pacientes aparecem na tela. Hoje eu só atendo de forma online, não atendo mais presencial. E quando eles aparecem para mim, eu pergunto, né, como você está se sentindo hoje? E eles falam, mal. Eu falo, estou vendo. E aí a gente vai entender o porquê. Mas, uma coisa que faz você se sentir bem.
se expor ao sol. Sabe aquele solzinho assim? Com um protetor solar, tá? De preferência aqui no Rio de Janeiro, nesse calor. Pois é, então se expõe ao sol, mas use o filtro solar. Mas é com cuidado isso. Faça naqueles horários, né, melhores, bem cedinho, ou no final do dia, com muito protetor, mas é necessário se expor ao sol, porque libera esse neurotransmissor do bem-estar. O nosso corpo precisa, tá? Por pouco tempo, dia contínuo, mas pouco tempo, né? Eu gosto muito de me conectar com a natureza. Eu morava no 17º andar e eu amava, que eu dizia que estava mais perto de Deus e que era mais rápido ali. Então, sabe, ficar assim, ó, olhando para o céu, pegando aquele solzinho, aquela brisa, bem-estar, isso faz bem. Andar na natureza. Quantas vezes você passa pelo mesmo caminho e você não presta atenção? Já reparou? Às vezes você fala assim, gente, quantas árvores tem nessa rua e eu nunca olhei para elas? Porque o nosso foco não está nas coisas boas da vida. A gente reclama do trânsito, a gente reclama da bicicleta que passa, a gente reclama do vendedor ambulante, a gente reclama do pedinte e a gente esquece de focar nas coisas boas da vida. Outra coisa que a gente pode também fazer é uma alimentação saudável. Sabia que isso faz bem e que libera aí o neurotransmissor do bem-estar? Faz bem. Praticar uma atividade física. Esse ministério é completo, né? Porque vocês têm atividade física também, né? Vocês cuidam do corpo físico, do corpo mental e do corpo espiritual. Perfeito. Eu falo que isso aqui é um sonho de consumo que todo mundo deveria ter. Não é? Eu acho assim um privilégio. Privilégio. Outra coisa que é muito importante que a serotonina faz, gente, que vocês praticam também muito bem, meditar. Todas as vezes que eu proponho a algum paciente meditar, eles falam, não consigo meditar. Como meditar? Como num mundo estressante desse? Como num mundo conectado desse? Se desconectar e ficar meditando? O que é meditar? Meditar é você ter um foco. Então é tipo assim, vou ficar agora sozinha meditando nas coisas boas da vida. Vou ficar agora sozinha falando com Deus. Mas a sua cabeça tem que ter foco, porque senão começa a lembrar da roupa que tem que botar na máquina, na comida que ainda tem que fazer, né, no que tem que guardar. Não, aí você não está exercendo esse hormônio do bem-estar, não, tá? Então, na verdade, é promover o bem-estar emocional, físico e espiritual. É ter essa conexão dos três corpos. Como que eu consigo fazer isso? Através desses hormônios. Endorfina. A gente ouve falar muito sobre a endorfina. É o último hormônio, o neurotransmissor do prazer. E aí entra o chocolate. O chocolate dá esse prazer, né? Quando a gente come chocolate. Mas, fazer atividades prazerosas, né? Como ela trouxe aqui. Estar aqui é prazeroso para ela. Então, vocês precisam descobrir quais são as atividades que dão prazer para vocês e façam. Vocês podem fazer, né? Vocês devem fazer, mais do que nós. Já viveram muito mais do que a gente, né? Então, se permitam. Outra coisa, praticar gratidão. Seja grato, seja grato. Alguém abriu para você passar? Obrigada, agradeça. Olhe as pessoas nos olhos e agradeça. Sempre, sempre. Desde as pequenas coisas até, né, as maiores. Agradeça também com quem está do seu lado. Mesmo que faça todo dia aquilo para você, olhe e diga muito obrigada. Não é? Ajudar o próximo. Isso aí. Ouvir música. Sabia que ouvir música libera a serotonina e faz bem? Ouçam música. Música boa. Música boa. Aí não. Aí não. Aí não. Outra coisa que libera o neurotransmissor do prazer, dar risada. Você já riu hoje de você? Já riu para alguém? Dar risada libera aí o hormônio do prazer. Bem, agora que vocês já aprenderam, né, sobre todos os hormônios da felicidade, o que vocês vão fazer? Exatamente, praticar, exercer, que você vai ver as coisas boas da vida. Mas eu também queria trazer para vocês que
Além do corpo, eu trouxe algumas dicas para a gente estar ativando o nosso corpo emocional, mais o corpo físico, mas a gente também tem que falar do corpo espiritual. O corpo mental, a gente pode usar os hormônios da felicidade. Foram todos esses exemplos que eu dei aqui. Vocês vão estar contribuindo para a sua mente, para as suas emoções estarem positivas e não negativas. Lembra que, pela ótica de Deus, o nosso foco é positivo, nada de negativo. E aí você pode praticar autocuidado. Para o corpo físico é ter uma alimentação saudável, beber água e se alimentar bem. O corpo da gente, saudável, comida gostosa. O corpo da gente, que é o templo do Espírito Santo, exige de nós autorresponsabilidade. O que você tem feito com o seu corpo? O que você tem ingerido na sua mente? O que você tem buscado? São as coisas do alto? Então, a responsabilidade de cuidar do nosso corpo físico, mental e espiritual é nossa. Não é de Deus. É nossa. A gente precisa fazer a nossa parte. E o corpo espiritual é dedicar tempo com Deus, com a palavra. E se tem algo que é bem desafiador hoje para equilibrar esses três, para encontrar ali o bem-estar dos três corpos, é o quê? O equilíbrio. Eu falo, né, que se eu pudesse eu ia vender uns potinhos assim escrito equilíbrio. Não falta equilíbrio? Como falta equilíbrio nos tempos de hoje, na atualidade? Como é difícil manter o equilíbrio? Porque, olha, às vezes a gente está bem espiritualmente, mas não está bem emocionalmente. Às vezes a gente está bem, mas fisicamente não está, dói aqui, né? Tem uma tristeza ali. E equilibrar, encontrar em equilíbrio entre os três corpos é a chave do sucesso. Então, lá nos batimentos cardíacos, ele sobe e desce, não é? Ele sobe e desce. Não é assim, linear, não é reto. Então, vai ter dia que você vai descer, mas no outro dia você pode subir. Sempre lembrar que a alegria vem ao amanhecer. Sempre. Então, a gente precisa encontrar esse equilíbrio. E o equilíbrio é exatamente isso. Você entender que, ao final do dia, agradeça pelo dia mal ter terminado. Hoje não foi um bom dia, Deus. Meu dia foi ruim. Meu dia foi mal. O dia mal chega, a Bíblia fala sobre isso. Mas obrigada porque esse dia mal acabou. E que amanhã eu terei um novo dia na tua presença, na tua dependência. Agora eu vou compartilhar com vocês 3 segredos que eu tenho na Bíblia para que a gente ative o nosso corpo espiritual também. O primeiro é o versículo da minha casa, o versículo da minha vida que eu vivo, que é Mateus 6,33. Que é o quê? Que fala sobre o quê? Muito bom. Buscai primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas. Então, se você buscar o reino, né, os hormônios da felicidade serão acrescentados. Exercendo, fazendo a sua parte, eles serão acrescentados. Então, Mateus 6,33 é um dos segredos da minha vida. Por quê? A plena felicidade é a busca incessante por Deus. É contínuo, é incessante. Se eu estou feliz hoje, é porque eu busco a Deus. Se eu quero ficar feliz amanhã, eu preciso buscar a Deus. Então, busque a Deus incessantemente, para que a plena felicidade, Mateus 6,33. E ele ainda, e olha que maravilha, eu digo que Deus é tão fofo, que ele ainda recompensa a gente. Não dá uns mimos para a gente? Você fala assim, só pode ser coisa de Deus isso? Né? Ele é tão maravilhoso, tão misericordioso, que ele ainda te recompensa e me recompensa. Ele traz, sim, uns mimos para a gente, né? Assim como a Lavínia. Segundo segredo que eu quero compartilhar da minha vida com vocês. Anotem aí. Jeremias 29:11. Só eu, o Senhor, conheço os planos que tenho para vocês. Deus tem planos muito maiores, muito melhores, infinitos para a gente, do que a gente sonhou, do que a gente pediu. E Deus, ele se alegra e ele deseja ver você e eu prosperar. Se tem alguém que é o maior torcedor nessa vida por mim e por você, é Deus. Ele te ama. Ele quer o melhor para você. Jeremias 29:11. Só eu, o Senhor, conheço os planos que tenho para você. E é planos de fazer prosperar.
É isso que o Senhor quer. Ele quer que sejamos bem-sucedidos em tudo que fizermos. Em tudo. Em tudo que você fizer, você pode falar: eu serei bem-sucedida, porque o Senhor está comigo. É só confiar nele. Terceiro e último segredo que eu vou compartilhar com vocês nessa manhã é 2 Coríntios 5:7. Porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Se estamos aqui é pela fé, não é? E não pelo que a gente vê. É importante a gente lembrar que não pertencemos ao mundo terreno. Somos estrangeiros, passageiros aqui. Às vezes a gente tem dificuldade de entender e de aceitar esse versículo. E aí eu me pego, quando eu quero muito uma coisa, eu peço para Deus e eu não consigo, aí eu falo: ok, Deus, igual criança mimada, ok, já entendi que aqui nessa terra eu não terei tudo, mas no céu contigo, né, não faltará nada. Então, é lembrar disso, porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Então, a gente precisa viver o hoje. A gente precisa ser leve e ser grato hoje. E é pelo que você tenha, não pelo que falta. Ai, a minha vida é boa, mas ainda falta aquilo, mas ainda preciso. Não, não é isso que Deus quer da gente. Ele quer que realmente a gente seja grato pelo que a gente tem, por hoje. Amém? Então, a gente pode parar de se preocupar com o dia de amanhã. Por que a ansiedade é o mal do século? E o povo brasileiro está no top. Número 1 de mais ansiosos do mundo é o povo brasileiro, somos nós. Triste, né? Triste essa estatística da OMS. Mas ainda estamos ali no ranking, porque a gente está sempre se preocupando com o dia de amanhã. E todas as vezes que a gente se preocupa com o dia de amanhã, a gente está colocando e duvidando de Deus. Não estejais ansiosos por coisa alguma. Então, creia o que você quer hoje, o que você tem pedido ao Senhor. Ele conhece o seu coração. Mas creia que hoje, pela fé, que o amanhã é garantido por Deus. Amém? Se a gente pode ter uma certeza que amanhã está garantido pelo Senhor, ou aqui ou na eternidade. Não importa. Interferir no futuro prejudica o presente, prejudica o hoje e vai afetar o amanhã. Então, minha oração nessa manhã é que a gente viva pela fé, que a gente busque a Deus em primeiro lugar, crendo que o Senhor tem os melhores planos para as nossas vidas, sendo grato e feliz hoje. Hoje, amém? Se você assistiu esse vídeo e foi abençoado, eu quero te dizer uma coisa muito legal. Nós temos muitos outros conteúdos que podem abençoar a sua vida. Assista mais um vídeo conosco, siga o nosso canal e desfrute de muita coisa que pode potencializar sua vida financeira, sua vida emocional, sua vida familiar, sua vida profissional, sua vida com Deus. Conte conosco, estamos juntos.